Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Olá, mamães, papais, titias, vovós, todos que nos ouvem aqui no podcast Mãe Fases. É um prazer ter vocês aqui. Hoje a gente vai abordar um tema muito sensível, porém muito importante e necessário a ser falado, que é o luto infantil. Algo que sim pode bagunçar muito a cabecinha das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E para esse tema tão sensível e delicado, eu tô com uma convidada, a psicóloga Ana Leda, que vai falar um pouquinho sobre isso e nos explicar e ajudar nós mamães a conduzir da melhor forma para que as crianças consigam a superar melhor esse momento de dor. Ana Leda, é um prazer ter você aqui, muito feliz com a sua participação. Queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está nos ouvindo. Mariana, prazer é meu em estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Sou casada com Otávio, mãe de Samuel, 12 anos, formada em psicologia há 25 anos, especialista em psicoterapia psicanalítica. Gosto muito do tema luto porque desde a minha infância isso me chamava a atenção. Participava com a minha mãe de alguns velórios, acompanhava em alguns velórios e mais especificamente no período da pandemia, este tema me chamou demais a atenção, foi onde eu inclusive desenvolvi junto à igreja onde eu congrego, colaborar com as pessoas enlutadas. Embora um tema sensível, mas vai ser um bate-papo gostoso, leve e eu acredito que iremos contribuir com muitas famílias. Sim, com certeza, Ana Leda. O luto infantil, né, o luto infanto-juvenil, é algo que parece simples por as crianças lidarem muito bem com as coisas, com alegria, né? E parece que as crianças esquecem fácil, mas não é. Tem crianças que sofrem um pouco mais, tem crianças que sofrem menos ou aparentam sofrer menos. E a Ana Leda vai ajudar a gente a abordar esse tema com dicas valiosas para vocês, mamães, né? Trazendo muita leveza e ensinando a nós, pais, mães, titias, responsáveis pelos nossos pequenos, como abordar e ajudar essa criança a passar por esse processo. Espero que seja um bate-papo muito gostoso. Vamos lá então para as nossas dúvidas, né? Para os nossos questionamentos. Vamos lá. Mariana, olha, já aproveitando isso que você acabou de falar, quero então completar, talvez, dizendo que a criança vive muito o presente. Aí é que está uma observação interessante. Os adultos acreditam que podem distrair as crianças de uma maneira, então, mais fácil, e até porque elas vivem muito mais o presente do que estão vivendo o passado, tá? As experiências do passado, as vivências do passado. Então, os adultos acreditam que as crianças realmente tendem a superar isso de uma maneira mais fácil. Então, a minha primeira pergunta seria com essa mesma linha de pensamento que você teve, é a minha pergunta. Como explicar a morte para essa criança? Como explicar até a morte, no caso, de um bichinho? Né? Esses dias mesmo, eu tive uma amiga que perdeu um cachorrinho. Um cachorrinho antigo da família, muito apegado. E ela chegou em casa, o cachorrinho estava infartado na grama. Ela ficou acho que uns 4 dias para contar para as crianças. Falou que foi pro veterinário. E um medo muito grande, né, de contar. Como que a gente pode abordar a morte para a criança num momento que nós estamos também fragilizados, Exatamente, né? Sem causar um medo e uma frustração e uma confusão muito grande. Ok, então, este assunto é muito complexo. É muito complexo, Difícil, né? muito profundo. A gente precisa entender que o ser humano, inconscientemente, se acha imortal.
É interessante isso. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, Exatamente. né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente e com as pessoas ao nosso redor. Desta maneira, a gente evita a consciência da morte. A gente evita com as nossas crianças a consciência da morte. A gente evita para as nossas crianças a dor. O enfrentamento da dor. É porque é duro ver eles sofrer também, né? É, sim. Só que a morte é uma verdade para a nossa vida. Interessante como a gente não fala a respeito de uma verdade que é natural de todo ser humano, de toda a condição humana. Então, que criança que nunca viu um besouro morto no jardim de casa? Um passarinho. A gente já começa daí. A ensinar, né? Quando a criança está ali olhando um bichinho morto no chão, vem uma curiosidade, mas pera lá. Ele estava andando e agora ele não anda mais. A criança pega um graveto e começa a mexer naquele besouro. Mesmo um passarinho. Ele estava voando, agora ele está aqui parado. E ali ele vai encontrar dúvidas. Pensando num pai, numa mãe que está ali por perto, a criança, mas o que aconteceu com esse bichinho? Por que ele não se mexe mais? Por que ele não se movimenta mais? E aí vem a crença do adulto a respeito da morte. Como que esse adulto vai explicar para essa criança a respeito desse bichinho morto, desse passarinho morto? Será que esse adulto vai conseguir explicar o que aconteceu? Esse adulto não tem bagagem ou experiências ou vivências para explicar, inclusive, a morte de um bichinho. Então, você acha que daí a gente já consegue ir falando, olha, morreu, e foi para onde, né? Como que a gente vai explicando isso de uma forma mais leve para eles, né? Para não traumatizar. Então, mas aí é que tá. Quando a gente trata deste tema morte de uma maneira verdadeira, é um tema leve. Por incrível que pareça, é um tema leve. Talvez os adultos, e até de acordo com as suas próprias experiências de vida, tornam este tema para as crianças pesado. Mas este tema, luto, não é um tema pesado, é um tema sensível, como você falou, é um tema complexo, a morte, mas é um tema verdadeiro para a nossa vida. Então, sempre que a gente trabalhar o tema morte e o tema luto de maneira verdadeira, este tema será leve para as nossas crianças. Então, é sempre trazer a verdade para eles, né? Sempre trazer aquela… Existiu uma consequência, né? Olha, morreu. É porque a gente quer poupar, né? Se desse pra gente ressuscitar o passarinho, a gente quer poupar a criança da consciência da morte. Até por isso que eu comecei a falar. Porque o ser humano se acredita inconscientemente imortal. Então, a gente quer poupar a criança dessa consciência da morte e do sofrimento, da dor. Mas eu vou fazer uma explicação, talvez, que vai poder ilustrar também. Como a gente fala, né? Como que esse pai que está em casa, até nos ouvindo, ele pode, por exemplo, no meu caso, vou te contar no meu caso. Eu tenho uma filha, né, que faz até terapia há 2 anos, porque é muito difícil ainda para ela passar pelo luto da minha avó, né? A minha avó foi minha primeira e segunda mãe, aqui ó, equiparada, né? E foi muito difícil, porque minha avó morava lado a lado com a minha casa. Então minha filha acordava, ela já ia lá, era café da manhã, almoço, janta, tudo com a minha avó, né? E ela morreu, e eu falo assim, até depois a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas eu acredito que, dependendo da idade que a criança tá, é diferente o luto. Eu acho que pequenininho ou mais velho, eu acho que a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu acho sim que dá diferença, porque eu tenho 3 filhos em 3 idades diferentes, e os 3 passaram de formas diferentes, e os 3 amavam minha avó, né? Então a minha filha na época tinha 7 anos, né, quando a minha avó faleceu, e ela era muito grudada, e até hoje é muito difícil pra ela.
é muito dolorido, né? A minha avó era uma matriarca. Eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo sabem quando a gente tem um ente muito querido, né? Que é difícil. Mas, no nosso caso, vou falar assim, minha experiência, a primeira coisa é falar que ela virou uma estrelinha. Não sei se tá certo, você pode me falar. Então, ela vê uma estrelinha no céu, ela fala, será que é a Bisa? Eu falo, com certeza é a Bisa. Tá certo a gente fazer isso? Então, o luto, ele não é linear, ele não segue uma linha cronológica e não tem certo e errado. Então, vai depender muito das crenças dos adultos. Então, eu não posso te falar que isso é errado. Porém, por exemplo, né, pegando aí a sua vivência, a sua experiência, né, em relação à sua avó. Ela virou uma estrelinha, ou ela foi para o céu. Veja bem, a criança pode pensar assim: bom, se ela foi para um lugar, talvez ela vá voltar. Só que essa pessoa não vai mais voltar. Pode-se criar uma expectativa falsa, uma esperança falsa de que a pessoa que agora está morta vá voltar em algum momento. E se ela foi para um lugar, há a possibilidade dela voltar deste lugar. Então, no primeiro ano de falecimento, existem as festas, as celebrações, final de ano, o aniversário, entre outras coisas, e a criança pode ficar com essa expectativa. Por que ela não voltou? Por que ela não veio? Por que ela não está aqui conosco? Por que ela não quis estar aqui conosco? Então, não está errado, mas por que não falarmos a verdade de acordo com aquilo que a gente acredita? Então, você acredita que a sua avó virou uma estrelinha? Não. Então, Mas é disso. Mas eu te entendi. O que nós é uma precisamos... forma da gente dar uma... dela sentir que ela tá vendo. Que ela tem essa sensação de que, olha, ela tá aqui. Porque faz total sentido isso que você falou. Porque no primeiro ano que a minha avó faleceu, uma das coisas difíceis e que até a gente foi buscar a terapia para minha filha, foi porque ela tinha essa sensação também de minha avó estar num lugar. Então, aonde minha avó foi, a vovó tá no céu, tá com Jesus. É como a gente conduzia, né? Dentro da nossa crença. Então, ela tá no céu, tá com Jesus. Lá é bom. Lá é muito bom, filha. Lá é um paraíso. Então, aí vai também das nossas crenças. E eu fui falando aquilo. Chegou um dia dela falar pra mim: mamãe, eu tô com vontade. É até forte isso, mas ela falou: eu tô com vontade de morrer. Porque eu queria muito morrer. Porque eu queria ir lá, na onde a vovó, sei lá, é tão bom. Ela até brincava, né? Lá faz tarefa? Eu falava, não faz tarefa. Então eu também pintei um lugar maravilhoso pra ela no céu. Ela queria ir pra lá. Né? Então eu acho que também tem esse perigo também, né? Sim, tem esse perigo. E a gente vai poder falar um pouco mais a respeito disso, que é o luto patológico, que esse luto patológico pode levar as pessoas, inclusive, ao suicídio, tá? Então, eu quero estar com essa pessoa. Eu quero ir até ela. Como eu faço para ir até ela? Olha como o assunto é complexo. Então, voltando à sua pergunta, o que nós precisamos fazer para comunicar a morte às nossas crianças e adolescentes? Primeira coisa, a pessoa que morreu, ela não vai voltar mais. Ela não vai voltar mais. Essa pessoa não vai voltar mais. Ok, existem as crenças, vamos falar em termos de religião, reencarnação ou decisões divinas, tá? Não vai voltar mais fisicamente. Exatamente. Em carne. Exatamente. Esta pessoa não vai mais voltar. Segunda coisa, enfim, o que a gente precisa falar para as nossas crianças e adolescentes. A pessoa que morreu será enterrada no chão. Forte, né? Tá? Ou
será cremada. Agora, como falar para as nossas crianças? Que então, voltando à sua pergunta. E aí, voltando até, inclusive, ao que eu falei inicialmente. Quando uma criança se depara com um besouro morto, com um passarinho morto, é a hora de falar sobre a morte. Então, quando a nossa criança, o nosso adolescente passa por uma situação de pesar, de perda de alguém que faleceu, a gente começa a narrar, a gente vai ter que falar, encontrar recursos internos para falar de uma forma lúdica, tá? E narrar histórias. Você se lembra daquele passarinho que a gente encontrou no jardim naquele dia, filho? Você se lembra que ele morreu? A mamãe pegou uma caixinha e a gente colocou o passarinho dentro dessa caixinha e a gente abriu um buraquinho no chão e colocou esse passarinho ali, filho. Você se lembra disso? É que nesta nossa cultura da pressa que a gente vive hoje, tá, não, morreu. A gente não aborda esse tema com a profundidade que esse tema exige. De repente, tem mães que pegam esse passarinho morto e jogam no lixo. Então, Ana, mas eu nunca passei por essa experiência de um bichinho morto, de um inseto, né? Então, eu já assim, fico preocupada do meu cachorro morrer. então, eu nunca antecipei esse assunto com os meus filhos. Ok, então você vai narrar uma história, você vai criar uma história para essa criança. E você não vai entregar tudo de uma vez. Você narra a história, você utiliza de recursos lúdicos para esta criança, tá? E não entrega tudo. Você deixa um espaço para essa criança vir até você e te fazer perguntas. Porque às vezes você vai entregar muito e não vai caber para ela. Minha mãe, como psicanalista, ela sempre fala: a criança perguntou, ela está preparada para escutar. E se você não está preparada para responder, volte a pergunta. A minha mãe sempre falou isso para mim. Excelente. Então eu levo para minha vida, é uma dica, hein, mamães? Ela sempre falou, porque a criança, quando pergunta, você tem que falar a verdade. Lógico que você não precisa ser cruel. Exatamente. Né? Você vai precisar encontrar recursos, né? De preferência lúdicos, para falar a respeito da morte. Agora, quando você comenta comigo, né, que a sua amiga ficou aí 4 dias, você vê o quanto que, para o adulto, isso precisa estar bem elaborado. Ela perdeu um cachorrinho, né? Foi isso que você comentou. Mas e quando acontece da perda, como foi da sua filha, né? Para você, da sua avó, para ela, a bisavó. E aí? Nós, adultos, chegamos à informação da perda da pessoa que a gente ama de uma maneira rápida. Alguém ligou, né? Você foi comunicada. É abrupta, né? Exatamente, é abrupta, mas as crianças não recebem isso de uma maneira como nós recebemos. Nós entregamos esta situação ou fato que aconteceu de uma maneira, como que eu posso dizer, até desrespeitosa, tá? Por que ela pode esperar 4, 5 dias para receber esse comunicado? Aquele animalzinho está fazendo falta para ela, já há 4 dias. Por que esse animalzinho não está aqui? Você entende que ao longo da história se criou um tabu, um estigma, um mistério a respeito deste tema e nós adultos estamos nisso. Nós adultos estamos nisso. E quando acontece da gente perder quem a gente ama, um ente querido, às vezes nós mesmos não sabemos lidar com isso. Quanto menos comunicar isso às nossas crianças. O que poderia ser leve
e fácil. E eu tô aqui conversando com você até com o objetivo da gente tirar todo esse Trazer estigma. essa leveza. Exatamente. Exatamente. A gente poder falar disso é tirar todo esse tabu, todo esse estigma que envolve a morte. Toda essa onipotência de achar eu tenho a resposta, eu sei que a pessoa morreu, eu tenho esse conteúdo e eu vou entregar esse conteúdo quando eu me sentir bem para isso. Não é uma forma de desrespeito? É. Se a gente parar para pensar, É. Mas será que esse adulto, então... Por isso que esse assunto é complexo. Talvez ele vá precisar desse tempo para elaborar a morte, para digerir essa perda e aí então poder entregar isso para a criança. Exatamente. E no caso de criança, né? Como eu citei para você. Meu filho tinha 2 anos, dois anos, a minha filha tinha 7 e a outra estava com 12, quando minha avó faleceu. Foram 3. Falo que eu dei 3 notícias diferentes, foi ao mesmo momento, mas os 3 cada um receberam. Então, o mais novinho não estava entendendo muito o que aconteceu. A do meio, até hoje, faz terapia, não tem como tirar, porque ela... E às vezes a gente tá... Até é uma coisa que eu queria perguntar até para os pais que estão nos ouvindo a minha filha mais velha, ela tem uma saudade muito grande. Então, a dela é mais uma coisa saudosista mesmo, uma coisa de... Poxa, você lembra que a Bisa... Às vezes eu vou no quarto dela, ela tá chorando, ela fala, mãe, me bateu uma saudade da Bisa. Mas é algo que ela tá ali... Não é algo como se estivesse torturando ela. Então, às vezes a gente tá no carro e alguém cita algum assunto da minha avó. A minha do meio perde a boa. Ela fala, eu não quero falar desse assunto. Eu peço que vocês não toquem no assunto da Bisa. Isso me deixa muito mal. Acabou com o meu dia. Então a gente acaba evitando toda hora de tocar nesse assunto. A gente quer, eu quero ver uma foto, eu quero alguma coisa, eu não toco, porque eu sei que vai fazer muito mal para ela. Então, falando nessas 3 idades diferentes, você como psicóloga, você acha que a morte ela tem um impacto diferente para a criança e para o adolescente? Para aquela criança, né, dessa faixa etária e para o adolescente, existe uma forma diferente de abordar a morte para essas faixas etárias? Sim, a morte é diferente para essas faixas etárias. Os estudos não são muito claros a respeito disso, tá, Mariana? Mas assim, o que a gente entende hoje? A criança mais nova, ela tem menos passado, tá? Que o adolescente. A criança e o adolescente, eles vivem muito mais o presente. Tanto que a criança não se lembra de muitas coisas. Quando a gente retoma alguns assuntos que aconteceram, ela já não se lembra tanto do passado, como se eu perguntar para você, você vai lembrar muito mais momentos que você viveu lá atrás. Com certeza. A criança, nessas faixas etárias, vamos colocar até 12 anos, elas vivem muito mais então o presente e se lembram muito menos do passado. Então, são dados que a gente tem para começar a refletir a respeito deste tema, morte, e mesmo do processo de luto para diferentes idades, tá? Então, a criança, ela recebe, você acredita que ela recebe mais fácil? Eu já achei diferente, eu achei... Não. Se para o adulto este tema, luto, é muito complexo, para a criança será devastador. Para a criança será devastador. É que nós ainda não sabemos como cada criança, em suas faixas etárias, vai receber isso. Nós estamos estudando a respeito disso. A gente tem algumas pistas, mas sabemos que se para o adulto isso é dificílimo, para a criança é devastador. Então, se o adulto tem este tema mais elaborado, certamente que será devastador para a criança, mas o adulto vai saber conduzir. É isso. Entendi. O adulto saberá conduzir a respeito da morte. E para a criança e para o adolescente
é mais ou menos o mesmo impacto, seria? É mais ou menos o mesmo impacto, só que eu acredito ainda que para o adolescente existe um peso tão devastador quanto para a criança. Por quê? O adolescente está vivendo uma fase de transição, é uma fase de passagem. O luto é uma fase, é uma fase, é uma passagem. É uma passagem. O luto é uma passagem. O luto é um movimento. E o adolescente está enfrentando uma passagem. Ele está adolescendo, ele está saindo da infância, ele está indo para a adolescência, ele não é um adulto ainda. Então, ele sofre muitas perdas, perda dessa infância, perda do corpo da infância. Ele também está passando por um processo de luto. A nossa vida é um processo de luto, né? Nossa vida é um processo de luto. Não somente de perdas de pessoas que amamos, mas projetos, planos, sonhos, Relacionamentos. relacionamentos. É, com certeza. E o que eu senti, né, como mãe, acho que eu posso mais me colocar como mãe agora. O que eu senti como mãe, eu sinto que, por já ter uma de 15 anos e agora uma que tá com 9, né? Ela tá com 9 anos quase para entrar aí numa puberdade. Uhum. Eu sinto que essa fase dos 7 aos 9, dos 6 aos 9, 10 anos ali, é uma fase de muita. Não é imaginação que eu quero dizer, mas não é uma imaginação para brincadeira. É uma fase de muita. Que é muita. Eles vão fazendo muitas suposições na cabeça, é isso que eu percebo. Cria muitas histórias, né? E tem muita dificuldade com isso. Então, assim, eu percebo que para minha filha, ela tem um pavor, né? Essa fase etária, essa faixa etária, né? Que é a mesma coisa com a minha adolescente. Eu sinto que é uma faixa etária de muito medo da perda em si. Sim. Então, ela é uma faixa etária que ela fica a todo momento, por exemplo. Eu acho que as crianças, quando os pais se separam, numa faixa etária da criança de 6 a 9, 10 anos, é a fase que a criança mais sofre. Sim. Sim. Entende? Então, eu acho que já é uma faixa etária que é difícil para eles perder. Não sei por quê. Talvez não estão ainda indo para. Não estão tão adolescentes, mas é uma fase muito difícil para perda. Então, a minha filha, ela fica fantasiando, essa palavra que eu queria achar, uma imaginação. Ela fantasia, então ela fantasia muito assim: você vai separar do papai? Mamãe, se você separar do papai. Então, ela tem muito medo de acabar isso. Olha, é um recurso interno que nós utilizamos. A gente, muitas vezes, cria fantasias. E até esse criar fantasias é um movimento nosso para colocar ordem no caos. Tá? Então, não é ruim entrar em contato com a angústia, fantasiar, para dar ordem ao caos. Então, eu tô aqui dentro me utilizando de alguns recursos para dar ordem ao caos. Agora, assim, dentro do que você está falando, a criança que já passou por perdas, ela vai criar, assim, uma angústia da separação. Maior. Então, os vínculos tendem a ser, assim, cada vez mais intensos. E que bom que, por exemplo, a tua filha está passando por psicoterapia, para entender realmente isso. Porque as pessoas chegam até nós, as pessoas se despedem de nós. É uma família que hoje mora aqui conosco, mas de repente ela vai mudar de cidade, ela vai mudar de estado, ela vai mudar de país. Então, as nossas crianças e adolescentes, quando passam por perdas, digamos assim, precoces, eles vão temer mesmo separações, outras perdas. E ainda eu quero retomar algo que você falou a respeito, né, de que você utilizou o termo estrelinha até para que ela pudesse ter esse contato visual, né? E olha só o quanto é importante a gente. E aí você falou também, né, de álbum, de fotografia, que às vezes você tem vontade de ver, mas é que você evita. Mas é bom isso.
você poder pegar um álbum e ver estas fotos, tá? Chorar. Então, quando a sua filha te vê chorando, É, ela era uma pergunta que eu ia fazer. tá. É. Então, ela pode pensar assim: bom, se a minha mãe está sofrendo essa dor, eu me permito também passar por isso. Quando a criança ou adolescente vê que o adulto mais próximo está sendo resiliente, forte em relação àquela perda, poxa, eu também não tenho espaço para isso. Ou se eu chorar, eu posso fazer a minha mãe chorar. Se eu me esconder em algum lugar, eu posso deixar minha mãe preocupada a respeito disso. Então você vai criar uma criança e um adolescente resiliente a respeito deste assunto. Mas nós não estamos vivendo uma condição divina. A gente precisa viver a nossa condição humana. Então é hora de sofrer, a gente pode sofrer juntos. É hora de falar dessa dor? Vamos falar dessa dor? E aí então a gente vai criando aqui, fortalecendo dentro das nossas crianças essas lembranças boas. Então, a gente não precisa desse recurso visual, por exemplo, como a estrelinha, para ter acesso a tudo que eu vivi com a minha avó, com a minha bisavó, com a minha mãe. Eu me encontro, eu a encontro aqui. Então, a gente vai ver também crianças que, assim, a avó, né, ou o ente querido, enfim, gostava muito dessa caneca. Então, ela guarda essa caneca e ela não mexe nessa caneca nunca mais. É aquele objeto que ela vai guardar. Tá, tudo bem, ok. Mas vamos considerar que talvez um dia essa caneca quebre? E aí? Por isso que a gente precisa fortalecer aqui dentro. Então, a gente vai dar uma organizada, tá? Nesse mundo externo, quando acontece uma perda, mas visando sempre organizar internamente. Então, podendo falar de momentos bons, de vivências boas que foram vividas com essa pessoa, então, que agora está morta. Celebrações, festas. Isso é bom. Isso vai deixar a criança, o adolescente, e mesmo para nós adultos, internamente rico. A gente vai criar esses recursos, a gente vai deixar esses recursos internos cada vez mais ricos. E, então, assim, até é uma dúvida que eu ia te perguntar, né? Mas eu choro muito escondido. Se eu tiver que chorar, com saudade da minha avó, principalmente, sempre no banho, escondido. E aí, o que que eu percebo? Né? Hoje nem tanto, porque já faz 2 anos, mas no primeiro ano foi muito sofrido pra mim. Minha avó era como se fosse a minha mãe. Sim. Então, eu acho que praticamente eu chorei todos os dias no primeiro ano. Então, eu tinha vontade de chorar, eu entrava no banho, chorava e saía. E a gente sai com aquele nariz inchado, com o olho, né? E aí a criança falava assim, minha filha falava assim: mamãe, você tava chorando? Eu, não, a mamãe fez pra uma espinha. Então, assim, então é bom que a gente. É bom, você viu como esse assunto É. é importante, né, da gente conversar. A mamãe está chorando. Por quê? Porque a mamãe também tem saudade da Bisa. A mamãe também gostava tanto dela. E aí você abre espaço para essa criança e para esse adolescente poder falar também sobre o que ela está sentindo. Ela poder expressar aquilo que está dentro. Quando ela vê um ambiente que está totalmente racional, intelectualizado, ela não, ela tende a não expressar esses sentimentos, essas emoções. E por quê? Por que não? É porque parece que é uma fraqueza nossa, né? Eu tenho que me mostrar forte para que ela também não sofra. Então, é né? aquela situação, a gente evitando as nossas crianças a consciência da morte e evitando a todo custo ou a um custo muito alto a dor, né, e o sofrimento. Que é algo inevitável, né? Que é algo inevitável. E não só quando perdemos quem amamos, mas em situações adversas da vida.
E como que são os sinais, né? Você como psicóloga consegue ver isso, e até para o pai que está em casa, Uhum. saber e observar na criança, como são os sinais que essa criança pode manifestar de que ela está passando por um luto de forma saudável? Até aí tudo bem. Uhum. Ó, pai, chorar, sentir falta. E aonde começa a falar, opa, não tá legal, que nem foi no meu caso, que a minha filha sofreu muito, então ela chorava muito, chorava todo dia. Até aí, pra mim, estava normal. Uhum. A partir do momento que um dia ela não dormia e falava que ela tinha vontade de esperar eu dormir pra enfiar uma faca na barriga, pra ela se matar, eu falei, não Uhum. tá legal. Mas no caso de uma criança que às vezes não fala, como que o pai pode sentir que as coisas não estão tão legais? Uhum. Desinteresse pelas atividades, alimentação. A criança começa a não querer se alimentar. Então, tudo aquilo que diz respeito à vida, tá? Ela começa a manifestar o contrário. Então, não quer mais comer, a gente precisa se alimentar. Problemas de sono, não consegue dormir. A criança ou adolescente começa a somatizar. Então, desinteresse pelas coisas externas, desinteresse pelas atividades internas. Esses 4 sinais já são suficientes para a gente entender que essa criança precisa de ajuda. Que ela não conseguiu elaborar o luto de uma maneira saudável. Que ela está tentando dar ordem, tentando deixar este ambiente interno, né, de uma maneira. Ela está tentando organizar, né, este ambiente interno da melhor maneira possível, mas ela não está conseguindo. E inclusive, ela não percebe que ela não está se alimentando bem. E aí os adultos precisam estar atentos a esses sinais. Não, hoje eu tô cansado, não quero ir ao vôlei. Hoje eu dormi mal à noite, não quero ir ao colégio. Opa! Quando isso começa a se repetir, é hora do pai, da mãe Procurar ajuda, né? procurar ajuda. E eu costumo falar, a ajuda é sempre de um profissional psicólogo e de um profissional psiquiatra. Essa dupla combina muito bem. Que às vezes só a terapia, você acha que às vezes, no caso de algumas crianças, precisa aliar a medicação também? Precisa, é importante. Como a gente está conversando, né? É passageiro, isso vai ter um fim. Sobre ser passageiro, existem fases do luto? Tanto para essa criança quanto para esse adolescente, diferente das fases que um adulto experimenta? Mariana, eu não gosto de fases do luto. Não gosto de abordar o luto através de fases ou etapas. Porque, como eu disse, o luto não é linear, ele é um movimento e ele não segue uma linha cronológica. Então, nós temos, né, a Elizabeth Kubler-Ross, que falou de algumas etapas do luto. Só que quando a gente engessa a pessoa enlutada nestas etapas, até a pessoa ela fica pensando assim, bom, agora eu tô em que fase? Agora eu tô em que etapa? E ela não elabora o luto de uma maneira a se organizar internamente. Então, bom, agora eu tô na fase da negação. Agora eu tô na fase da culpa, da raiva. Agora eu tô na fase da barganha, que são as fases, as etapas do luto. Agora eu tô na fase ou na etapa dos sintomas depressivos. Então, opa, agora eu cheguei na fase da aceitação do luto. Não. Eu acredito que a gente pode elaborar o luto de uma maneira muito mais suave que isso. Não engessar esse processo. E sim elaborar o processo de luto. De uma maneira que a gente se organize internamente. E quero te falar, nós mães, a gente sempre vai fazer tudo querendo acertar. Então, tudo que você fez foi querendo acertar, né? A gente
olha para algumas coisas que nós fizemos e a gente pensa, por que eu não fiz dessa maneira? Né? Mas certamente que para aquela ocasião, para aquele momento, É o que você fez é exatamente, é o que deu. Quero compartilhar uma situação até para a gente poder falar um pouco desse sentimento de culpa, né? Quando meu pai faleceu, há 3 anos, eu decidi não levar meu filho ao velório. Vou falar sobre isso também. Eu decidi não levá-lo. Ele ficou com uma família muito querida, muito amada, com crianças, inclusive da idade dele. E eu pensei assim comigo, esse é o meu tempo com meu pai. Meu último tempo com meu pai. Vai ser as últimas horas que eu terei com meu pai. Eu quero estar com a minha cabeça focada nisso. E eu pensei que se eu levasse o meu menino, eu teria que me preocupar um pouco com ele, a respeito do que ele comeria, ou mesmo a respeito das emoções e dos sentimentos que poderiam aflorar ali naquele momento. Eu errei? O que a gente pode falar a respeito disso? Eu quis acertar. Mas hoje, o que eu penso? Meu menino acompanhou o processo de enfermidade do meu pai. Então eu penso que para ele teria sido muito importante fazer esse fechamento. Se ele tivesse ido, ele poderia ter feito essa conclusão. Ele acompanhou momentos muito difíceis da enfermidade do meu pai e dos familiares, né? Acompanhando todo esse processo. Se ele tivesse ido, teria dado a oportunidade para ele de concluir. Então você acha que é importante, por exemplo, os meus filhos eu também não levei na da minha avó. E a minha avó também estava enferma, né? Com um tratamento de… Né, ela estava fazendo um tratamento de um câncer. E ela acabou falecendo. Foi rápido até, porque a gente sabia que era um câncer, que ela tinha idade e tudo. Mas ela fez uma cirurgia e aí morreu, né, na cirurgia. Então… não deu tempo de ninguém, assim, se despedir. Eu, como era muito ligada à minha avó, sempre fui, a todo momento eu me despedia dela. Olha que engraçado, eu sempre estava me despedindo da minha avó. Não me despedindo de, ai, tchau, vó, tchau. Mas eu sempre estava assim, olha, benção, avó, eu te amo. Em todos os momentos que eu falava com a minha avó. Porque eu sempre pensava, por ela estar velhinha, tudo, como eu tinha muito medo de perdê-la, eu sempre pensava assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta de viver esse momento para falar, eu vivi isso com ela, né? Então eu sempre tive isso em mente. E eu optei por também não levar os meus filhos. A minha mais velha foi. Chorou, ficou muito mal, mas os pequenos não. E eu ia te perguntar isso, né? Se você aconselha a mamãe a levar, né, no funeral. Se não levar, tá tudo bem também. É assim, né? É o que você falou, é a situação, é o que a mãe acha que é melhor. Mas o melhor… O melhor é levar? Então, veja bem, nesse exemplo, se ele tivesse ido, ele teria feito fechamento. Ele não fez esse fechamento. Mas eu pude conversar com ele depois a respeito disso. Então, uma situação, né? Neste momento destes rituais fúnebres, você terá alguém que vai poder dar suporte para essas crianças? Tem alguém com uma envergadura emocional, e eu posso te falar, até mesmo espiritual, para dar suporte para essas crianças e adolescentes? Se sim, eu acredito que é interessante levar. Então, eu poderia, dentro dessa onipotência da gente acreditar que a gente vai organizar todas as coisas, eu pensei comigo, bom, meu menino vai precisar se alimentar, comer e alguma coisa assim. Bom, mas por que eu não pensei que o meu marido poderia ter feito isso? Ou uma amiga, né? Olha, o Samuel irá comigo, você pode dar esse suporte para ele? Mas eu acho que é difícil você se permitir e deixar que o seu filho te veja num momento tão fragilizado. Para mim seria difícil isso também, né? Minha filha ficar triste por me ver triste, porque o filho ele fica triste de ver a mãe triste. Eu sinto isso, né?
Aham. Então, exatamente, né? Eu gostaria de concordar com você, mas o te ver triste, isso vem muito da nossa onipotência. Por que você tem que estar firme o tempo todo? Forte, resiliente. Quando você fala dessa tristeza, dessa dor, desse choro, você está falando, filho, a minha condição humana é tão parecida quanto a sua condição humana. É claro que você, Mariana, e eu, nós já temos experiências de vida que vão fazer com que a gente talvez passe por esse processo de luto de uma maneira mais tranquila ou saudável. Porque a realidade se apresenta para a nossa vida. Então você vai precisar ir trabalhar. Você vai precisar lidar com essa ausência. Você vai ter ali, talvez, uma rede de apoio de outros adultos. Com certeza. E sabe que eu penso muito... Mas só querendo ainda completar. Essa fragilidade, né, esse choro, essa dor, abrem portas, caminhos para a gente poder conversar com as nossas crianças a respeito disso. Então, o que eu só quero completar? Ana, mas então o luto para o adulto a gente pode entender que é da mesma forma que para a criança? Então, a gente normaliza isso? Não, a gente não normaliza. Mas quando você abre espaço para falar a respeito do luto, você está dizendo, filho, você pode passar por isso tanto quanto eu estou passando. A mamãe é adulta, a mamãe vai te ajudar. Então, é isso. O papai vai te ajudar. Haverão horas que a mamãe não vai poder te dar o suporte necessário, porque a mamãe também está elaborando toda essa ausência que a vovó faz, essa falta que a vovó faz. Quando acontecer isso, você pode conversar com a sua tia, você pode conversar com a amiga da mamãe. É abrir, sabe? Janelas, caminhos, portas, para que a criança possa colocar aquilo que ela está sentindo. E no tempo dela, que foi aquilo lá que a gente comentou ali atrás, quando você comentou que a sua mãe fala, né? Então, você entrega alguma coisa, aguarda que ela elabore isso, que isso faça sentido para ela internamente. Aí, daqui um pouco, ela volta com uma outra dúvida. Daqui um pouco, assim, dias, meses e até mesmo anos. E aí, à medida que isso vai fazendo sentido para ela, que vai trazendo significado para ela, quando em situações futuras ela passar por novamente uma perda, por uma despedida, ela vai encontrar dentro de si recursos internos, dentro da mochilinha dela, como lidar com isso. Se a gente... imagina, isso não foi nada. Não, bora, vamos para frente. Encara isso, né? Falando de repente para um adolescente maior. Quando esse adolescente, essa criança passar por outro processo de perda, como é que ele vai encarar isso? Porque aqui dentro ele não vai encontrar representantes internos. Aí sim, esta perda atual pode desencadear situações mal elaboradas do passado. Então, aquilo que a gente poderia ter resolvido na infância, para os nossos filhos, agora a gente tem uma outra intensidade emocional para cuidar. Eu falo que a morte, não sei se está certo, tá, meu raciocínio, você me corrige. Mas a morte é um se enganar, não é? A gente vive se enganando. Eu, pelo menos, me engano. Pelo menos no começo, acho que aquela notícia abrupta de alguém importante, como forma de defesa, você se engana um pouco, né? De parecer que... não, amanhã a pessoa tá aí. Não, amanhã a pessoa tá aí. É normal essa fase? De se enganar? Não, eu não usaria esse termo. Não é fase, mas assim... Mas é uma saudade, né? E que a gente quer ter essa pessoa perto da gente. Então, a qualidade da relação que você viveu com a sua avó é muito importante.
Por isso que a gente precisa cuidar tanto dos nossos vínculos, tanto dos nossos relacionamentos. Essa qualidade daquilo, dessa relação é tão importante. É. Então, essa saudade é boa. Falar disso é bom. Não vejo como algo assim, eu me engano, né? Estou me enganando, alguma coisa nesse sentido. Porque você viveu momentos muito bons com a sua avó. Eu com o meu pai. Então, quando a gente fala dessa saudade, isso é positivo. Quando a gente pega um álbum de foto, a gente vai recordar festas, situações. Porque essa qualidade daquilo que a gente viveu foi boa. Então, por exemplo, quando essa qualidade de vínculo, essa qualidade de relacionamento percorre por algumas situações desagradáveis, por exemplo, uma pessoa que brigou com a mãe e essa mãe veio a falecer de uma maneira abrupta, um acidente. Então, como que essa qualidade de vínculo fica? Você vai precisar resgatar toda essa história com essa mãe, esse relacionamento, e entender que aquela briga foi daquele momento, daquela situação. Mas assim, são tantas vivências, tantas experiências, tantas histórias. Eu estou fazendo só um recorte. Mas também a qualidade de vínculo com essa pessoa pode ter sido uma vida inteira ruim. A gente podendo viver os nossos vínculos da melhor maneira possível. Quando a gente perde alguém, a gente vai poder falar: eu dei o meu melhor para essa relação. Eu dei o meu melhor para este vínculo. O que nós construímos está aqui dentro. E você acha que é diferente o luto para meninas e para meninos? Os homens, pela sua parte cerebral mesmo, porque o funcionamento do homem é diferente do funcionamento da mulher. Você acha que é recebido de uma forma diferente ou é tudo igual? Menino e menina sofrem do mesmo jeito e na mesma intensidade? Ou o homem, por ser mais objetivo, direto e reto no ponto, ele elabora melhor esse luto? Não posso te falar a respeito do homem, tá? Em relação às crianças, Mariana, então, estamos desenvolvendo, estamos estudando isso. Nós temos alguns dados que nos levam a pistas a respeito disso que você está perguntando. Mas o que eu quero te falar? Quando a criança nasce, ela recebe amor. Essa capacidade de amar e essa capacidade do amor é para ela. É para ela. Esse primeiro momento da infância, o adulto a ensina a amar. E esse adulto presta este amor para ela. Então, ela vai desenvolver essa capacidade de amar. Mas no primeiro momento é tudo ela. Este amor é dela, é para ela e é dela. Depois ela começa a construir vínculos. E aí então, ela começa a amar o outro. Este amor vem para ela e ela também destina esse amor para o outro. Quando acontecem perdas, essa capacidade de amar segue liberada para outras pessoas. E aí, então, que nós entendemos como o luto. Porque eu não quero deixar de amar aquela pessoa. Eu quero continuar amando essa pessoa. Eu não quero trocá-la por outra. E é o que nós chamamos, então, do processo de luto. E aí, então, ela volta para si esse amor. É importante voltar para si esse amor, reorganizar isso aqui internamente, para depois, quando essa pessoa, essa criança se sentir preparada,
Então, ela poder liberar este amor para as novas relações, para as novas situações de vida e até para fortalecer outros vínculos. Nós não vamos substituir ninguém. Nós não, por exemplo, uma avó, mas tem a outra avó. Não. Até para não gerar comparações. O que ela viveu com essa avó foi com essa avó. O que ela vai viver com essa avó é outro vínculo, é outra relação. Mas então, retomando a explicação. Quando essa criança ama o outro, ela passa a amar o outro, é o que nós chamamos de vínculo. Então, quando ela perde alguém, esse vínculo se perdeu também. Então, há o que nós chamamos de processo de luto. Porque ela poderia liberar este amor para outras relações, mas isso é racionalmente falando. Então, é o que nós entendemos e aí iniciamos esse processo de luto. Ela vai precisar voltar esse amor para si mesma, reorganizar, e aí quando então ela se sentir pronta, ela vai destinar este amor para outras relações e para as novas relações. Então, o que eu posso te responder é que a criança vai sentir o luto de maneira diferente em suas faixas etárias, na adolescência e, com certeza, em relação ao adulto. Mas eu não posso especificar para você essas diferenças de idade e mesmo conforme você acabou de perguntar, meninos e meninas. Eu acredito que nós temos pistas, temos estudos, talvez seja cedo ainda para a gente falar. Agora, o meu menino, depois que meu pai faleceu, então ele disse para mim assim, até de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Nós somos cristãos. Então ele falou para mim o seguinte: mamãe, se para Deus um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia, o vovô já está no céu há 1000 anos. Porque ele fez esse comentário comigo um dia depois que meu pai faleceu. Então, eu achei tão interessante a forma como ele entendeu. Ele já está no céu há 1000 anos. Não é legal isso, mamãe? Então... Você vê que foi elaborado dentro dele. Exatamente. E hoje, você ter ou não ter levado no funeral, né, no velório, você sente que, no fundo, não... Eu entendi assim, essa nossa conversa aconteceu numa caminhada, logo um dia depois que meu pai faleceu. E eu estava conversando a respeito de não tê-lo levado ao funeral, né, ao velório. E ele tinha quantos anos nessa época? 9 anos. Então, nós estávamos caminhando e eu estava explicando para ele algumas coisas. E estava falando exatamente, filho, mamãe está triste. E eu usei um termo assim, tadinho do vovô, ele gostava tanto de viver, ao que ele me respondeu assim, tadinho por quê? Né? Se ele já está no céu há 1000 anos, ele está lá, né? Aquela imagem que você construiu do céu, ele já está lá usufruindo disso tudo há 1000 anos. Então, ele criou essa fantasia. Não posso nem te dizer que ele criou essa fantasia, mas é que como nós conversamos muito a respeito da Bíblia e a respeito daquilo que a gente acredita, eu acredito até que isso... tudo isso que nós, né, já conversamos durante toda a vida dele solidificou, né, para ele poder falar a respeito da morte, talvez de uma maneira tão elaborada. E também nós temos relatos de crianças que, quando acompanham o velório, vão lá, fazem carinho no cabelo, né, do tio, da tia, da avó que faleceu. Entendem? Porque o velório, Mariana, eu entendo que vai ajudar no processo de luto. Ou seja, para te responder, levaria ao velório sim.
Eu ainda, assim, a minha mãe também é a favor de levar. Minha mãe sempre é a favor da verdade, né? Eu falo que eu tenho até medo dos meus filhos fazerem muito questionamentos na frente da minha mãe. Esses dias não, né? Quando eu tava grávida do meu terceiro filho, a minha filha tinha 3, 4 anos, a do meio, né? E aí ela olhou pra mim e falou: mamãe, num domingo, assim, minha mãe tava lavando louça, ela falou: mamãe, como que o Theo entrou aí na sua barriga? Eu olhei pra minha mãe falou: você quer que eu explique? Falei: não quero. Filha, vamos embora. A mamãe explica no carro, porque senão a minha mãe ia explicar com a verdade. E eu acho que isso é importante. E dentro disso, o nosso tempo tá assim, super estourado. Não parece, né? Mas tá muito gostoso esse bate-papo. Eu espero que, assim, as mamães estejam, de certa forma, tirando as suas dúvidas e também acalentando o seu coração. E eu queria saber, assim, dentro dessa dor, desse momento de dor, você acha possível se criar rituais ou algo para manter ativa a memória desse familiar? Você acha saudável que a gente mantenha essa memória viva desse familiar? E como que a gente pode criar isso para que não seja tão doloroso para a criança, né? Talvez, eu acho que não ficar remoendo aquilo, mas como que a gente pode lidar se a criança, no caso da minha filha, por exemplo, a minha avó teve floricultura há muitos anos. E ela amava flor. A vida dela era flor. Ela não podia ver, ela pegava folha na rua, era flor. Então ela sempre gostou muito de cuidar de jardim, de folhas, de rosas. Então antes dela falecer, até ela plantou rosas vermelhas, até hoje floresce na casa que ela tá, que morava. Então ela sempre gostou muito. E às vezes a gente vai falar sobre isso. Olha a rosa que não fala sobre isso, não quero falar. Você acha que a gente insiste com a criança para criar esse ritual, para criar poxa, por que não? Vamos falar sobre isso, tá? Ou respeita esse momento da criança de, tá bom, não quer falar sobre isso, não vamos falar. Insistir, não. Insistir, não. Se ela te fala isso, ela tá te comunicando que não estou pronta para a gente conversar a respeito disso. Mas você pode, por exemplo, chamá-la sozinha, criar um ambiente, uma atmosfera em que vocês duas estejam juntas e que você, de repente, pode iniciar uma conversa do tipo: filha, percebi que você não quer falar a respeito desse assunto. O que está acontecendo? E aí abrir, né, oportunidade para ela expressar. E aí, não quero falar desse assunto. Então, o fato de você não querer falar desse assunto mostra para a mamãe que algumas coisas ainda estão te incomodando aí dentro, a respeito da partida, da perda, do falecimento da Bisa. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso? Pronto, você abriu. Talvez ela ainda ela fala: resista. Não quero, não quero. Talvez ela ainda resista. Por isso que é importante o psicólogo, porque o psicólogo vai ajudar com essas resistências. Mas aí, então, você pode, novamente, daqui a algum tempo: filha, a mamãe percebeu lá no carro. Olha, eu quero te dizer que a mamãe tem tanta saudade da vovó e que eu posso falar isso para você abertamente. Agora sim, Mariana, hoje nós temos visto o quê? A inteligência artificial criando maneiras para dar uma manutenção, digamos assim, a esses relacionamentos com as pessoas que já morreram. Então, por exemplo, você pode… a pessoa está com vontade de ouvir a voz do seu pai falecido. Então, ela já criou dentro desse aplicativo, já colocou áudios que esse pai encaminhava, e a inteligência artificial… Enfim, não sei nem como explicar exatamente isso. Acho que não entra também nesse mérito. Mas ela quer ouvir um conselho, está com saudade do que o pai… de como o pai conversava. Então ela tem esse aplicativo e ela vai falar, por exemplo: pai, hoje eu tô com saudades do senhor. Então ela vai ouvir desse pai, a voz que era realmente do pai, algumas palavras. E aí eu te falo: isso é verdadeiro? Não. Isso é verdadeiro? Então aí eu quero até falar
Usar aquela... Mas acalenta nosso coração, Então, aí eu né? quero utilizar aquela tua palavra. Se enganando, né? Se enganando. Aí sim é se enganar. Agora, quando você pega um álbum de fotos, você está falando com saudade da importância que foi aquela pessoa para sua vida. E não tem problema a gente falar a respeito disso. Então, eu volto a dizer, é da nossa condição humana. A vovó gostava de flores, a vovó gostava de plantas. Então, o quanto isso para você também é bom, né? A gente vai cultivar plantas, porque isso para a mamãe é tão gostoso cultivar plantas, é tão bom a gente poder até lembrar que a vovó gostava disso. Então, aquilo que é sempre da condição humana, a gente não pode se enganar, a gente não pode mentir, a gente não pode atropelar, a gente precisa viver. Por quê? Porque não é da condição divina. Por quê? Porque não somos onipotentes. Mas você sabe que você tocou num tema muito importante, né? Eu tenho visto muitos aplicativos, meu marido trabalha com computação, né? Então ele sempre está por dentro de inteligência artificial. Aplicativos que recriam até a pessoa. Hoje tem, e falando como se a pessoa estivesse gravando um vídeo, né? Para essa pessoa. Existem 1001 maneiras de recriar uma pessoa que já se foi por aplicativos, com a voz, com tudo, gesticulando e dando aquela mensagem. Você não encara isso como bom, então? Porque, pra mim, eu amaria receber um vídeo da minha avó falando: filha, você tá boa, porque a minha avó sempre teve aquele carinho. A minha mãe sempre teve uma vida muito corrida, de trabalho, né? Minha mãe sempre foi mãe. A minha avó era doce, então ela falava: deixa eu ver se ela lavou bem o cabelo, deixa eu ver se as unhas estão limpas. Então, eu amaria receber um vídeo da minha avó. Tanto é que o maior medo da minha vida é alguém mexer, formatar meu celular e eu perder os áudios da minha avó falando: filha, tá tudo bem aí? Tô mandando um áudio, porque ela aprendeu a mandar áudio, né? Nossa, então ela mandava. E eu escuto isso até hoje, eu escuto. Às vezes eu tô com saudade, eu ponho o áudio dela pra escutar. Então isso não é saudável. Então você me entregou, né? Olha, então, eu não aconselharia isso, principalmente para uma criança, para um adolescente. Não aconselharia. Eu penso assim, o que minha avó falaria? Como minha mãe agiria numa situação como essa? E aí você encontrar dentro de si, dentro daquilo que você viveu, deste vínculo, deste relacionamento, significado. Você vai encontrar dentro de si essas pontes, essas conexões, esses significados. E não você vê um vídeo feito por inteligência artificial. Porque é artificial, não é verdadeiro. O que vai me acalentar? Eu me lembrar daquilo que eu vivi e que foi tão verdadeiro, foi tão profundo. Foi um vínculo que eu construí com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, enfim, com amigos, né, que já se foram. E que foi tão verdadeiro. Então eu posso me lembrar disso e até em situações da vida, olha, fulano teria dito isso. E não buscar algo que não vai mudar. Não vai trazer essa pessoa de volta. É só... Então, quando você fala que você gostaria, o que eu entendo, né? Que talvez não para você, tá, Mariana? Mas, né, vamos pensar assim. O quanto que é importante falar desse luto, o quanto é importante falar a respeito da morte e o quanto estamos distantes ainda, né? Dessa situação que é natural na nossa vida e que é um fato que vai acontecer com todos nós. Isso é fato. Por que não conversar a respeito disso? Exatamente. Ai, foi uma delícia. Nosso bate-papo foi muito gostoso, foi enriquecedor. Foi assim… eu espero que as mamães tenham
realmente acalentado, acalmado o coração, porque é um assunto delicado. Que elas não tenham ficado com raiva de mim. Não. É um assunto delicado, é um assunto que a gente mesmo não quer falar nem sobre isso. A gente, quanto mais falar com os filhos, né? É um assunto difícil de abordar, sem trazer dor, né? E que hoje a gente aprendeu que se trouxer dor, tá tudo bem também, né? E que a gente tem que passar por essa dor, que a gente tem que passar por esse momento de uma forma mais leve e sempre buscando passar, acredito, a verdade. Exatamente. Né? Encarar com verdade as coisas. Eu queria saber se você gostaria de deixar uma mensagem para essa mamãe. Eu acho que seriam 2 mensagens que você pode deixar para essa mamãe que nunca passou, né, por um momento de luto. Como ela pode dando dicas dela, já achei super legal isso de já ir abordando com a criança desde o passarinho, do besouro, já ir ensinando, porque não somos imortais. Quanto essa mamãe. Você já captou. Eu já captei. Quanto essa mamãe que está passando por esse momento, né? Que dica que você daria primeiro para essa mamãe que pode abordar, como que ela, né? Que ela aborde isso, né? De uma forma com a criança. Mariana, você falou que o nosso tempo está estourando, né? Então, esse assunto é tão complexo e tão profundo. A gente poderia ficar horas conversando. E eu quero te dizer que eu até gostaria de falar tanta coisa assim que eu pensei, né? Que eu pensei assim, em trazer aqui pra gente conversar. Mas, enfim… Né? Talvez próximas oportunidades. Talvez fique para um próximo momento. Mas o que eu quero te falar é que não dá para gente esgotar este assunto, este tema, em 1 hora e meia, devido à sua complexidade e à sua profundidade. Então, eu acredito que hoje nós pontuamos aqui e sigo disponível para quem quiser me consultar, falar comigo, dicas. Escrevi um livro a respeito do luto. Acredito que a gente também deve procurar recursos nesse sentido, tá? E quero, então, deixar a dica. Você pediu primeiro a dica para o adulto ou para a criança? Ou eu posso dar de uma forma geral? De uma forma geral, para essa mamãe que vai ensinar a criança a enfrentar e para essa mamãe que está enfrentando. Para a mamãe que está enfrentando, eu acredito que ela precisa buscar uma rede de apoio, precisa encontrar alguém com uma envergadura emocional para dar suporte para ela nesse momento, tá? Porque é um momento importante na vida desta mamãe. Ela perdeu alguém que ela ama, é um vínculo, a gente está falando disso, tá? Então, ela precisa procurar alguém que tenha essa envergadura emocional para dar suporte para ela nesse momento de perda. E também tem a ver com as questões de crença. Mas a dica, talvez principal, lembre-se da sua condição humana e que você pode chorar, você pode sofrer, você pode sentir a dor desta perda e vamos em frente passar pelo processo de luto, que inclusive pode se estender de uma maneira saudável até 2 anos, tá? A gente não falou sobre isso. Era o prazo, né? Até 2 anos. O meu foi 2 anos exatamente para eu começar a sentir assim. Agora não é tanta dor, agora é saudade. Exato. E na criança seriam 2 anos também. Então, depende desse adulto. A criança vai precisar de um adulto com essa envergadura, desses pais que vão poder acolher essa dor, como falar dessa dor. E entenda que a mãe, o pai, sempre vai querer acertar. Então, elimina qualquer sentimento de culpa a respeito disso. E quando esse pai e essa mãe entender que não está conseguindo ajudar, procura um profissional. E está tudo maravilhoso procurar um profissional para dar esse suporte, para auxiliar de uma maneira, enfim, competente a respeito deste assunto. Porque um luto mal elaborado lá na frente pode trazer mais prejuízos. Pode trazer muitos prejuízos, inclusive surtos psicóticos, delírios, suicídios. Agora, a dica para a mamãe: abra espaço
para o seu filho, para a sua filha, falar a respeito daquilo que está doendo. Abra espaço. Talvez a mamãe não vai ter respostas ali. Não tem problema. Filho, a mamãe te ouviu, eu considero o que você está falando, eu valido o que você está falando. Agora não vou saber te responder, mas a mamãe vai procurar compreender essa sua pergunta e em breve eu vou trazer uma resposta para você. Talvez ela vá precisar de tempo, né, para elaborar essa pergunta. E se ela se emocionar com a pergunta, tá tudo bem. Até vai abrir espaço para essa criança também chorar. Às vezes, o fato dessa criança não estar conseguindo elaborar o luto, tá porque a mãe não abre esse espaço de choro, de dor. Então ele fala, não, eu preciso segurar firme. Isso inconscientemente falando. Preciso segurar isso de uma maneira firme, para não fazer a minha mãe sofrer. Eu não quero ver minha mãe triste. Então, mamãe, abra esse espaço, deixe o seu filho falar sobre aquilo que dói, sobre aquilo que machuca. Procura respostas no momento que você não conseguir dar essas respostas ali na hora. Você vai encontrar essas respostas e depois você entrega essas respostas. E trate da maneira mais natural este tema morte, o processo de luto. Porque é da condição humana. Todos nós vamos passar por isso. Se já não passamos com os nossos entes queridos, um dia a gente vai morrer. E aí, quando isso acontecer, como os nossos vão enfrentar também a nossa morte? Olha como é complexo. Como os nossos vão tratar deste tema? Como eles vão viver isso? Quando nós não estivermos aqui, da nossa ausência. Aliás, a morte é a única certeza que temos nessa vida. Exatamente. Né? É a única. É de que isso. iremos morrer. Então, e a gente pode falar dessa única certeza que a gente tem na vida. E é esse tempo, Mariana. Então, quero te agradecer novamente, porque foi muito importante a gente falar a respeito disso. Para as mamães que estão nos assistindo, né? As vovós, as titias, para a gente poder conversar já, preparar as nossas crianças para isso, que é a única certeza que a gente tem na vida. E trazer de uma forma mais natural. Uhum. Olha, eu queria também que você deixasse suas redes sociais para quem gostou, né? Você falar qual que é a sua rede social, para quem gostou também, te conhecer melhor ou surgiu uma dúvida, não sei se você às vezes faz atendimento online, como, né, nosso podcast tem alcance nacional. Então, às vezes uma mamãe que tem uma dúvida, que tem alguma coisa, queira entrar em contato, ela pode entrar pelo seu Instagram. E qual que é o seu Instagram? Mariana, eu só tenho Instagram, eu sou zero de redes sociais. Comecei a movimentar meu Instagram muito recentemente, mas é Ana Leda Iga. E sigo disponível para esclarecer, tirar dúvidas, ajudar naquilo que eu puder ajudar. Sigo disponível. Obrigada pela sua você. presença. Obrigada por você trazer esse conhecimento seu, né, pra gente aqui de forma espontânea, leve, né? Uma coisa, um bate-papo gostoso. Para todos vocês que nos assistiram até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não se inscreveram no nosso canal ainda, tá em tempo, gente. É só clicar, ó, o botãozinho aqui, ó, inscrever-se. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo na semana novo, você vai receber lá uma chamadinha de que tem vídeo novo do podcast Mãe Fases. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês tenham tirado suas dúvidas. E até o próximo encontro Mãe Fases.